da aula aqui de hoje. Esperar, vai começar, isso, já está gravando. Então, tem 3 coisas que eu quero fazer aqui hoje com vocês. Uma delas, que será já no início, é apresentar um problema novo em termos aqui da nossa disciplina, que é o do caixeiro viajante e uma formulação de modelo matemático para ele. Aí depois eu quero voltar em alguns pontos lá no que é o problema da P-medianas com vocês, até assim como já tinha adiantado na aula passada, o primeiro trabalho a ser realizado aqui na disciplina, ele vai envolver diretamente o problema de P-medianas. E daí também deixar um tempo para que vocês consigam colocar dúvidas que vocês tenham e até mesmo compartilhar a tela do computador para mostrar, seja problema do código, instalação, puxar os arquivos do GitHub, qualquer que sejam eles. Algumas coisas talvez eu consiga ajudar, tem coisas que pode acontecer de eu não ter a resposta, mas algum de vocês ter a resposta aí para os colegas, e o que ninguém tiver, a gente vai ter que fazer uma busca maior aí no Google para tentar achar qual que é a fonte desse problema e como resolver. Então, o problema do caixeiro viajante é um dos problemas mais clássicos dentro da pesquisa operacional. E a ideia simples dele é, dado um conjunto de pontos, identificar qual que é a rota que passa por todos esses pontos com o menor custo possível. Maneira mais básica de pensar em custo é pensar em distância. Então, ter a rota que passe por esses pontos com a menor distância. Eu vou tentar fazer aqui, até vou abrir aqui um PowerPoint e tentar colocar isso para vocês da seguinte forma. Imagine que nós tenhamos aqui um determinado conjunto de pontos, pegar isso daqui e colocar esses pontos espalhados, né, aqui com coordenadas. Então, nós temos aqui pontos em diversos lugares e podemos ter um número associado a cada um desses pontos. Então, vou pegar aqui, colocar caixa de texto e tem lá um número associado a cada um deles. Então, tem aqui, por exemplo, esse sendo o ponto 0, aí da mesma forma vamos ter o ponto 1, ponto 2 e assim por diante. Vou pegar aqui e tentar, de uma maneira rápida, numerar esses pontos. A numeração e a posição em que cada um deles está não tem relação, né? Pode ser aqui cada ponto em qualquer uma das posições. Então, até por isso, eu vou tentar deixar aqui essa numeração espalhada. Gustavo? Oi? Você não quer compartilhar a tela conosco ou você está fazendo algo? Eu quero, eu esqueci de fazer isso, mas eu quero compartilhar a tela sim com vocês. Então, obrigado aí por lembrar que eu estava esquecendo desse pequeno detalhe. Acho que agora vocês vão conseguir enxergar aquilo que eu estava falando, né? Apareceu aí a tela compartilhada já agora para vocês? Opa, agora ficou mais fácil, porque o poder da Agora ficou abstração bem mais estava no fácil, né? máximo. Senão era conversa de maluco. Então, o que eu fiz nesse tempinho aí, enquanto a tela não estava compartilhada, foi pegar e colocar esses pontos, cada bolinha dessa representando um ponto, espalhar de forma aleatória aqui por essa apresentação, e nós temos uma numeração desses pontos. Então, tem lá o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, o 4, 5, 6 e o 7. O objetivo é fazer uma rota que passe por todos esses pontos que tenha o menor custo possível. Custo, assim como eu estava falando, nós podemos associar como sendo distância. Então, qual que é a rota que vai ter a menor distância a ser percorrida? Então, esse tipo de problema, se for pensar mesmo intuitivamente, nós podemos tentar traçar uma rota aqui. Ah, sai do ponto 0, vem para o 5, depois para o 2, depois para o 3, para o 6, para o 4, para o 1, para o 7 e para o 0. Mas a dúvida que fica é, essa rota é a ótima ou não? E nós vamos modelar esse problema como sendo um problema de programação linear inteira para conseguir encontrar qual que é a resposta ótima. Uma maneira básica de começar a trabalhar com isso
é definir a variável de decisão da seguinte forma. Vou colocar aqui que a nossa variável x e j, vamos deixar um tamanho maior a fonte disso daqui, vou deixar aqui no tamanho 32, deixar aqui um pouquinho maior, que tudo como rascunho, tá? Então não estou me preocupando muito com o lugar que isso fica aqui na tela. E essa variável x e j, ela pode assumir dois valores, ou o valor 1 ou o valor 0. Ela vai assumir o valor 1 caso o arco IJ pertença à rota. O que é isso daqui, o arco IJ pertencer à rota? Significa que o veículo ele faz o deslocamento do ponto I ao ponto J. Então, assim, ó, 1, se o arco IJ pertence, vou colocar até escrever, não vou nem usar como símbolo matemático, vou colocar aqui, pertence à rota. E 0, caso contrário. Ok? Pessoal, estão ouvindo bem aí? Eu estou com um problema aqui de conexão na internet, então pode ter momentos que se perca, mas por enquanto estão ouvindo bem? Sim. Sim. Estamos ouvindo bem. Beleza. Então, o que é isso daqui da variável IJ ser igual a 1 se o arco IJ pertence à rota e 0 caso contrário? Se nós tivermos, por exemplo, esta rota daqui, que sai do ponto 0 e vem até o ponto 5, nesse caso, nós teremos que a variável x05 ela é igual a 1, porque esse arco 0,5 ele pertence à rota. Da mesma forma, se depois do 0,5 nós fazemos aqui na sequência do caminho, indo do 5 para o 2, nós teremos que a variável x52 ela é igual a 1, pois nós saímos do ponto 5 e chegamos no ponto 2. Esse caminho aqui, dado pelo arco 5, 2, faz parte da rota. E assim, podemos construir toda a nossa sequência de rota, fazer aqui como um exemplo, né, de solução factível do problema. Solução factível é aquela que satisfaz as nossas restrições, ou seja, aqui nesse caso, passar por todos os pontos, não significa que é no menor custo possível, né? Para ser factível, basta que satisfaça as restrições existentes do problema. Então, vou terminar aqui de desenhar essa solução. E o que nós vamos ter aqui, no caso desta solução aqui de exemplo, é que as variáveis x05, x52, x23, x36, x61, x14, x47 e x70 são iguais a 1, e todas as outras são iguais a 0. Então, por meio dessa variável x e j, nós conseguimos pegar e, sabendo os valores das variáveis, representar aqui a solução graficamente. Assim como se nós conhecemos uma solução graficamente, nós conseguimos representar quais são os valores das variáveis x e j aqui que definem essa solução. Então, até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma pergunta no que se refere a essa ideia de começar a trabalhar a formulação desse problema utilizando como variável de decisão x e j, com x e j valendo 1 se o arco IJ pertence à rota e 0 caso contrário? Sem problema. Sem problemas? Tranquilo todos? Também. Bem tranquilo? Até o momento, beleza. Até o momento, beleza. Então vamos torcer para que continue assim. E se em algum momento não ficar beleza, grita aí para deixar a beleza de volta. Tá bom, você, valeu. Tá bom? Pessoal, esse problema,
nós temos como conhecido, antes de resolver, nós saberemos aqui quais são as distâncias entre cada par de pontos. Então, nós temos aqui D e J, que representa a distância entre os pontos I e J. Isso aqui que é conhecido antes de nós começarmos a formulação é parâmetro do modelo. Então, nosso parâmetro, e que é conhecido, é qual que é a distância entre cada um dos pares de pontos. Uma vez que nós conhecemos qual que é a distância entre cada um dos pares de pontos, nós temos que decidir se nós vamos ir do ponto I para o ponto J ou não, que é o que essa variável aqui faz. E agora nós vamos ter que pegar e utilizar esses dados que nós temos aqui de parâmetros e as nossas variáveis de decisão para a criação do nosso modelo matemático. Então, como nós queremos aqui minimizar a distância total a ser percorrida, alguém tem aí algum palpite de como que ficaria a nossa função objetivo para esse problema? Como que nós expressaríamos de forma matemática uma função que represente a distância total que é percorrida, dado os valores de solução para as variáveis x e j? Como que nós representaríamos aqui a distância total percorrida? Seria o somatório das distâncias dos pontos I e J que pertencem a uma rota. Exatamente. Então, poderia colocar isso daqui como sendo o seguinte: nós vamos ter aqui dois somatórios, um somatório que será em I, um outro somatório que será em J, e isso daqui de D e J, que multiplica X e J. Basta pegar aqui, até para entender um pouquinho melhor essa parte da expressão, se nós considerarmos esse caso daqui, que nós sabemos quais são as variáveis x e j que são iguais a 1. Para essas variáveis, nós pegaremos e temos a distância percorrida. Então, quando x e j é igual a 1, ele multiplica pela distância associada àquele arco. Quando x e j é igual a 0, não vai fazer essa multiplicação daqui. Fica 0 vezes a distância. Então, aqui, né, se nós pegarmos nessa nossa rota, ó, é a distância do 0 até o 5, que vai ficar multiplicado por x05, que é 1. Então, D05 entra aqui para o cálculo dessa distância percorrida. Depois, a mesma coisa quando nós pegamos a ida aqui do ponto 5 até o ponto 2. Nós temos que x52 é igual a 1. Isso aqui vai ficar multiplicado por D52. Ou seja, essa distância aqui também é adicionada. E assim a mesma coisa para cada uma das outras que nós temos. Quando nós fazemos esse somatório aqui, o I, ele vai variar de 0, e aqui eu vou colocar até um N, tá? Onde N é esse maior valor. Nós temos os nossos pontos do 0 até o N. Então, nós temos até N mais 1 pontos, tá? Do 0 ao N. E o J, ele também varia do 0 até o N, teoricamente. Só que é possível um ponto... nós podemos ter... Deixa eu até reformular aqui a pergunta. O que significaria a variável de decisão x33 ser igual a 1? Não é possível, porque ela está indo dela para ela mesma. Seria dela para ela mesma, né? Então, aqui, esses valores de J, o que eles fazem sentido são para os casos em que J é diferente de I. Porque quando J é igual a I, seria dele para ele mesmo. E isso acaba não fazendo sentido. Ele sai e fica no mesmo lugar. Então, aqui,
nós temos o somatório de I igual a 0 até N, J igual a 0 até N, isso aqui multiplica D, e esse somatório aqui tem o D e J que multiplica o X e J. Temos aqui a nossa função objetivo. Que restrições será que existem para esse problema daqui? O que você consegue imaginar aí em termos de restrição? Precisa restrição passar... do fluxo. Restrição do fluxo. O que seria essa restrição do fluxo, Patrick? Que todo ponto vai ter que ser visitado, pelo menos, vai ter que ser visitado exatamente uma vez. Então, vai ter que ter um somatório da variável x e j para todo ponto j que seja igual a 1. Então, deixa eu pegar, primeiro eu vou escrever essa expressão matemática que você falou aí, depois nós voltamos na interpretação dela. Então, o que você disse aqui foi o seguinte, que o somatório de qual índice? Do J, eu acho que eu falei J. O J igual a de 0 até N. Até N. Vou pegar e Com deixar J, isso. com J diferente de I. De I. Isso aqui para J diferente de I. Então, vou pegar aqui e colocar J diferente de I. O que tem? Da variável x e j. X e J. Tem que ser igual a 1. Igual a 1. Para todo I. Para todo I. Então, vamos lá entender o que essa restrição aqui está dizendo. E daí, uma vez que nós entendemos o que ela está dizendo, nós vamos ver se faz sentido ter essa restrição daqui e como que ela pode ficar no modelo. Então, vamos pegar aqui o caso de quando I for igual a 3. Vou pegar um caso particular aqui do I igual a 3. Olha o que nós vamos ter quando I igual a 3. X 3, 0, mais x 3, 1, mais x 3, 2, mais x 3, 4, mais x 3, 5, mais x 3, 6, mais x 3, 7, igual a 1. O que isso aqui está garantindo? Que o 3 só vai se ligar a um outro caminho. E isso pode dizer até na saída do 3, né? A gente vai sair do 3 para exatamente um lugar, correto? Isso. Então, isso aqui eu peguei o exemplo ali do 3, mas vale, como o Patrick colocou, para todo I. Então, aqui nós estamos dizendo que de cada ponto, nós saímos para exatamente um ponto. É isso o que essa restrição aqui está dizendo. Só ela é suficiente ou a gente precisa de mais restrições para garantir aqui a nossa rota? Na questão de sentido, por exemplo, o ponto 3, ele vai para o ponto 6, mas não pode existir uma rota 6 para o 3, ou seja, ele não pode retornar. Não sei se teria alguma coisa. Não pode... vou deixar isso aqui, eu entendi ali o que você falou, Neri, eu vou deixar um pouquinho de lado isso, tá? A gente vai voltar nessa parte, que é um bem complicador aqui do nosso modelo, que é a parte de fazer subrrotas. Então, eu já vou voltar nisso daqui, tá? Das subrrotas, deixar aqui guardado. Vamos pensar antes outras coisas que tem além dessa necessidade de restrições que evitem as subrrotas. Nós estamos dizendo aqui, com esse conjunto de restrições, que é o único que nós temos por enquanto, que todo ponto, de cada ponto, sai para exatamente um lugar. Então, vejam se pode acontecer isso daqui, esse cenário que eu vou colocar, dada essa
esse conjunto de restrições que nós temos aqui. Pode acontecer do seguinte, o ponto 1 sai para o ponto 2. O ponto 6 para o ponto 2. O ponto 3 para o ponto 2. O ponto 5 para o ponto 2. O 0 para o 2. O 7 para o 2 e o 4 para o 2. Com essa restrição pode. Na verdade, a gente tem que garantir que cada ponto só tenha uma entrada e uma saída. Nós até agora garantimos que ele só tem uma saída. Ah, então tá. Então nós garantimos aqui, por enquanto, que tem uma saída. Então, além de ter uma saída, ele precisa ter uma entrada só, né? Certo? Então, de ter uma única entrada, como que ficaria a restrição? O que mudaria aqui? Em vez de ser para todo E, para todo J também? Aqui mudaria, que é para todo J. O que mais que alteraria? E o somatório é em I, né? Aí esse somatório aqui é em I. E daí aqui é para quando o I é diferente do J, né? Só para deixar aqui na mesma ordem. Até o N de x e j igual a 1. Agora, esse segundo conjunto de restrições aqui, ele está garantindo que para cada ponto tem uma única chegada. Então, essas condições que nós temos aqui, elas são chamadas condições necessárias para que tenhamos uma rota. Nós precisamos que de cada ponto saia para exatamente um lugar e que cada ponto tenha a chegada a partir de um único lugar. Mas isso ainda não é suficiente para garantir uma rota. Aquele caso que o Neri comentou ali, né, do 3 para o 6 e o 6 para o 3, eu vou fazer uma mudança aqui na nossa rota. Eu vou deixar... Se nós tivéssemos esse tipo de resposta aqui, satisfaz todas as restrições que nós temos aqui? Satisfaz? Que sim, né? Porque todos têm uma saída, todos têm uma entrada, todos vão estar sendo visitados. Mas agora isso é uma rota? Tecnicamente são duas, né? São duas. O que está dizendo é o seguinte, se nós pensarmos esse ponto 0 como sendo o depósito, e o veículo tem que sair do depósito e fazer essas 7 entregas, nós estamos dizendo o seguinte, ó, saia do depósito, vá para o cliente 5, depois o cliente 2, daí o cliente 1, daí o 4, o 7 e o 0. Aí se teletransporte para o ponto 3, vá até o ponto 6, volte para o ponto 3 e se teletransporte para o ponto 0. Então, não é uma rota de um único veículo, porque nós não estamos considerando distâncias que existem, né, para chegar aqui no 3 ou chegar aqui no 6. E essa parte de eliminar subrota é o que é o mais trabalhoso quando nós pensamos nesse problema do caixeiro viajante. Então, primeiro, o que, já sabendo, ó, nós temos aqui a garantia que nós vamos precisar, de alguma forma, controlar essas subrotas. Mas, inicialmente, eu vou fazer com vocês a construção do modelo matemático considerando somente este cenário aqui simplificado. Tá? Esse cenário em que nós estamos garantindo que de cada ponto sai para exatamente um lugar e de que cada ponto tem a origem para chegar até ele a partir de um único lugar. Então vamos fazer esse cenário aqui mais simplificado no início e depois nós vamos ao longo aqui da aula incorporar dentro do modelo essas restrições para evitar subrrotas. Tudo bem? Beleza? Parei aqui de compartilhar a tela, porque como eu estava só com o PowerPoint ali compartilhado, agora eu vou querer abrir um código no Visual Studio. Vou só fazer aqui uma parada de gravação e já volto a gravar novamente,
para que os vídeos, cada um deles, fique ali um tamanho um pouquinho menor. Tá? Então, deixa eu fazer esse teste.